Olá, pessoas! No vídeo de hoje vamos conversar sobre corte de cabelo, mais especificamente no cabelo cacheado. Eu vou trazer para vocês algumas fotos de cortes de cabelo que eu tive e conversar um pouco sobre isso, porque eu tenho um caminho, uma trajetória de descobertas com o meu cabelo, constantemente aprendendo, Eu já compartilhei um pouco sobre isso no meu vídeo, que eu vou colocar aqui no card se você quiser conferir. Um pouco sobre a história do meu cabelo e tudo mais. Eu não tenho aqui uma história de superação, de transição capilar, de big shop, nada disso. Mas, como toda mulher negra e toda menina negra que cresce ouvindo falar e vendo, consumindo até, aquelas falas, aqueles padrões associados a cabelo liso, associado à elegância, associado à beleza e tudo mais, a clean girl. A gente vive o tempo todo circundado por essas circunstâncias, não tem jeito, a gente acaba sendo afetado. Mas eu quero falar um pouco sobre isso, como é que eu lidei e como lido hoje com esse tipo de coisa. Antes de chegar no ponto, quero dizer que hoje, especificamente, me deu vontade de cortar o cabelo. E eu fiz isso. Então, já te dizendo que a maioria dos cortes de cabelo que eu faço, sou eu mesmo que faço. Eu já tive cortes de cabelo feitos no salão também. Eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês e contar um pouco sobre elas. Mas os últimos cortes, quem fez foi eu mesma. Mas antes de mostrar, um pouco sobre isso, eu quero conversar com vocês sobre esse processo, de corte de cabelo. Quando eu era mais nova, eu sempre buscava corte de cabelo voltados para diminuição do volume. Quem nunca uma menina cacheada que chegou no salão dizendo que queria reduzir o volume, dizendo que queria um corte que deixasse o cabelo bem baixinho. Eu sou da fase das meninas que tacavam creme no cabelo, que o tempo todo ficava molhando. Claro que eu não, claro que eu não ia aos eventos ou na escola, eu não ficava ensopando o cabelo, porque eu conheço pessoas que já fizeram isso. Ia ao banheiro e ensopava o cabelo para deixar ele mais baixo. Não, eu não cheguei a fazer isso, mas eu usava bastante creme, de ficar branco mesmo, meu cabelo bem branco, bem grudado, sabe? E bem lambidinho. Porque a gente associava isso, ao cabelo liso. A natureza do cabelo liso é ser assim, chapado e acabou. O nosso cabelo cacheado, ele é muito vivo, ele é muito dinâmico, ele precisa de movimento, de vida. Mas claro, mais nova, adolescente, eu não entendia muito isso. E também, porque eu era invadida pelas circunstâncias, pelos padrões, como eu comentei, toda essa valorização do cabelo liso e do baixo volume. Tanto que os cremes, na época, tinham como principal propaganda, slogan, abaixar o volume, controlar o cacho. Já usei produtos que diziam cachos definidos e controlados. A palavra controlado tinha lá no rótulo, tinha lá na embalagem. Imagine, a gente já passa por tantas coisas na nossa vida. A sociedade o tempo todo tenta controlar a gente por tantos motivos. Até o próprio produto já vinha dizendo que prometia, no caso, que iria controlar o nosso cabelo. Então, realmente é uma coisa que não faz muito sentido, Se um cabelo, no caso, natural, ele tem essa natureza, por que que o tempo todo as pessoas ficam negando essa natureza, tentando apagar, reconfigurar uma coisa que naturalmente é assim, Então, voltando a falar, eu sempre, no caso, acabava cedendo a isso, cedendo às falas de manter o cabelo o mais baixo possível. Tanto que eu também não cortava o cabelo, sempre deixava o cabelo o mais longo possível. Eu não fui muito de ter aquele cabelo imenso, assim, bem na cintura. Nunca cheguei a ter o cabelo desse tamanho. Mas eu já tive um cabelo bem grande, assim, e era muito embaraçado. Pense no cabelo embaraçado. Eu lembro que uma vez eu cheguei no salão pra cortar, uma dessas poucas vezes que eu fui ao salão pra cortar o cabelo. O cabeleireiro teve muita dificuldade de desembaraçar o meu cabelo. Eu tinha 14 anos e o cabelo era, assim, considerado longo, Então, eu sempre via de rabo de cavalo e tudo mais, e coque, então foi bem difícil. Ele teve que desembolar todo o meu cabelo. E hoje eu não entendo, porque hoje meu cabelo simplesmente não embaraça. E na época era extremamente embaraçado. E aí foi nessas que eu pedi um corte de cabelo para reduzir o volume do cabelo.
Ok, ele fez um corte, o cabelo ficou numa altura média, não ficou tão curto. E na época ainda, além do corte, eu fazia dedo liso no cabelo todo. E não era aquele dedo liso fino, não, era aquele dedo liso bem grossão, bem esquisitão. Às vezes eu não fazia no cabelo todo, mas fazia nessa parte aqui da frente. Mas já cheguei também a fazer no cabelo todo. Então, resumindo, eu usava muito produto. Eu demorava cerca de 30 minutos para finalizar o cabelo e fazia todo esse processo. Conforme o tempo ia passando, né, o cabelo ia ficando assim definido por causa do dedo liso, mas ao mesmo tempo não era uma aparência tão bonita quanto eu esperava, né, quanto eu queria. Conforme o tempo foi passando, eu fui passando a admirar cabelo curto. Na verdade, eu acho que eu sempre gostei de cabelo curto, mas eu fui percebendo, talvez pela convivência com outras pessoas, que era possível ter um cabelo curto cacheado, que isso não era um crime. Como muitas pessoas diziam, cacheado curto seria impossível, seria improvável, porque o cabelo é muito volumoso, porque não vai ficar legal, porque vai ficar uma nuvem. Eu não quero reproduzir aqui os comentários todos, né, porque é muito ofensivo, mas claro, né, quem já viveu sabe. Com isso, eu já passei por experiências de tentativas de chegar a um comprimento menor de cabelo. Então, às vezes eu arriscava na franja, eu vou mostrar aqui. Eu tenho várias fases da minha vida que eu corto a franja. Eu acho que já tem umas 5 vezes que eu faço um corte assim mais curto mesmo, pra ficar com aquela franjinha curta mesmo. E claro, para algumas pessoas que não tinham costume com isso, só uma franja já era uma coisa totalmente fora do lugar. Nossa, franja cacheada. Mas franja tem que ser no cabelo liso, porque fica aqui, né, retinho assim. Então, né? No caso, são pessoas que não lidam muito bem com quem quer sair um pouco da caixinha. Eu já fiz essas várias franjas. Eu confesso pra vocês que às vezes eu chegava a fazer a franja, mas eu acabava escondendo aqui assim do lado, sabe? Ao invés de deixar a franja aqui na frente, eu deixava assim escondidinha. Às vezes eu prendia. Então, mesmo com a franja, mesmo me permitindo ter uma franja com cabelo cacheado, eu escondia. Conforme o tempo foi passando, isso já adulta, eu fiz uma nova franja e me permiti viver com essa franja. Me permiti fazer aqueles penteados que deixava a franja aqui na frente. Inclusive, na época eu recebi vários elogios falando que tinha ficado legal e tal. E realmente gostei bastante. E agora, um outro corte, um outro momento decisivo, um divisor de águas na minha vida, foi quando arrisquei fazer um Chanel de bico no meu cabelo cacheado. Era um sonho, de verdade. Eu acho que eu fiquei uns 6 anos ou mais pensando, admirando Chanel de bico. E eu pensava, por que eu não posso fazer no meu, né? Nada me impedia. Mas, claro, eu sabia que eu iria estar sujeita a vários tipos de comentário. Como realmente estive. Quando eu fiz o corte, várias pessoas estranharam. Teve gente até no mercado. Um cara ousado falou pra mim que eu iria me arrepender de ter cortado meu cabelo tão curto. Não me arrependi, tanto que eu fiz de novo. Esse corte que eu digo, né, esse Chanel de bico, eu fiz em 2023. Foi a primeira vez que eu fiz um grande corte, assim, no meu cabelo, né? Na época ele tinha um comprimento médio, mais ou menos aqui, e cortou, assim, né, curto. Então, para as pessoas da minha convivência, foi um choque e tal. Mas depois elas se acostumaram e perceberam que não tinha nada de errado nisso, né? Até começaram a falar, nossa, não é que deu certo mesmo? Não é que ficou bonito mesmo? Enfim, né? E agora, nesses últimos 2 anos, eu vim passando de novo por uma nova fase associada ao cabelo cacheado. Como assim? Depois desse grande corte, eu fui deixando o cabelo crescer. Até aí tudo bem. Só que, consumindo muito conteúdo associado a pessoas que têm cabelo liso ou ondulado, eu fui sendo invadida por um pensamento associado a que cabelo volumoso ou cabelo encorpado é mais bonito. Como assim? Por exemplo, você provavelmente já viu vários vídeos daquelas moças que tem um cabelo imenso, liso, chapado, que bate na cintura e é totalmente reto, assim, sem nenhum tipo de camada, totalmente reto. Ou, no caso, às vezes em U, né? Um corte em U. E eu não sei por que coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer isso com o meu cabelo também. Que eu tinha que cortar o meu cabelo reto ou em U, porque assim o cabelo ficava mais encorpado e ficava mais bonito, não sei.
Eu não sei expressar exatamente o que eu queria, mas a noção de que o cabelo ficaria mais encorpado. De fato, o cabelo fica mais encorpado porque ele tem mais massa, ele ocupa mais espaço como um todo. Por exemplo, ao invés desse cacho aqui, ó, estar nessa altura aqui, por exemplo, um cabelo reto, ele estaria aqui. Então, aqui ficaria todo preenchido, né? Só que, ao mesmo tempo, o cabelo cacheado, ele tem a tendência de aumentar o volume aqui embaixo, né? Essa parte de baixo. Aqui a raiz, não, eu não sei, assim, claro que tem outras curvaturas que não são assim, mas a minha curvatura, especificamente, a raiz é bem baixinha. Então, se eu deixo o cabelo crescer, por exemplo, todo reto aqui, ele tende a acumular, né? As pontas cacheadas vão acumulando, crescendo, a questão de volume, e aqui vai ficando mais baixo, né? Foi isso que aconteceu. No caso, meu cabelo ficou assim, aquele formato pirâmide, que é aqui mais baixo e aqui aumenta o volume. Eu comecei a perceber que não era isso que eu queria, e também comecei a perceber que eu esperava que meu cabelo se comportasse como um cabelo liso, ou um cabelo ondulado, né, no máximo. Então eu comecei a questionar isso, né, por que que meu cabelo tinha que ser assim, totalmente reto, passar essa ideia assim mais regular, eu acho que a palavra seria regular. Por que tem que passar esse tipo de aparência, né? Então eu fiquei pensando sobre isso e comecei a perceber que meu cabelo não era liso, olha, o óbvio, né? Mas assim, às vezes a gente faz isso, às vezes a gente começa a esperar do nosso cabelo que ele se comporte como outro. Então, se meu cabelo é cacheado, pra que eu tô esperando que ele se comporte como cabelo liso? Não fazia sentido nenhum, né? Então eu comecei a pensar, cara, isso não faz sentido e tudo bem fazer um corte que realmente realce, né, essas curvas, o cabelo cacheado e tudo mais. E comecei a fazer esses cortes, né? Eu refiz um corte de Chanel de bico, tem poucos meses, né? E o primeiro corte que eu fiz foi, assim, totalmente reto, né? Foi um Chanel totalmente reto, sem nenhum tipo de camada. Só que aí eu não me reconheci ainda com esse formato, né? Porque ficou mais baixo aqui e aqui ficou mais cheio. E depois eu refiz em maio o corte com camadas. Eu só taquei a tesoura e comecei a fazer várias camadas no cabelo. Quando eu era mais nova, eu fazia aqueles cortes de camada que as blogueiras ensinam aqui no YouTube, né? De colocar o cabelo todo pra frente, cortar e tal. Hoje eu não faço mais assim, porque já deu muito errado várias vezes. Não tem necessidade de fazer isso, na verdade, né? Eu comecei a fazer o corte mais profissional, no caso, assistindo vídeo de profissionais, eu fui tentando captar a essência lá da técnica e aplicando no meu cabelo e deu certo. Claro que às vezes dá mais certo do que outros, né? Tanto que quando eu corto meu cabelo, eu corto molhado e geralmente quando seca eu percebo que ficou uma ponta torta e tudo mais, eu vou lá e conserto, porque o cabelo cacheado é assim, né? Ele encolhe e tudo mais, tem parte que fica mais esticada e é normal. Então, eu fiz essas camadas e amei, no caso, ficou muito melhor, me reconheci muito mais. E aí, passaram-se esses meses, né, até agora agosto, e o cabelo cresceu um pouco. E ele começou a seguir aquela tendência de ficar mais baixo e aqui mais cheio, né? E aí, foi que eu peguei e decidi hoje pegar a tesoura e refazer o corte, né? Eu não tirei comprimento. Na verdade, a única coisa que eu fiz foi tentar começar a tirar o bico do Chanel de bico. E uma coisa que eu sempre faço quando eu faço Chanel de bico é deixando ele crescer e tirando a ponta do Chanel, né? Para que ele cresça atrás e na frente igualmente. Então, eu fiz isso, né? Eu igualei aqui. Não parece tanto, mas eu não tirei totalmente, ainda não ficou totalmente nivelado, mas eu já tirei uns 2 dedos mais ou menos aqui da ponta, né? Então, essa parte vai ficar acompanhando a de trás. E aqui em cima, eu fiz o máximo de camada que eu pudesse. Tanto que eu separei, né, a parte de baixo, para não mexer tanto no comprimento e também não desfiar tanto, para ficar fino. E essa parte aqui, olha, fiz várias camadas. Agora o cabelo tá seco, tá murchinho, não dá nem pra perceber, nem eu sei o resultado ainda. Mas quando secar, né, provavelmente ele vai ficar mais repicadinho, ó. Aqui tem uma camadinha e... Sério, o nosso cabelo cacheado nasceu pra ter esse formato. Eu entendo as pessoas que não gostam, ou que ainda não tentaram, mas eu acho que vale a pena. Se você, no caso, quer se
redescobrir seu cabelo, eu acho que é interessante fazer esse tipo de corte. Então eu fiz, né, e provavelmente aqui ele vai conseguir chegar um volume mais uniforme, diferente do formato pirâmide que eu comentei. Mas qual era o objetivo desse vídeo? Era exatamente falar sobre essa questão de que é um processo a gente se reconhecer o nosso cabelo, entender a essência, a natureza dele. O meu cabelo cacheado não se comporta como cabelo crespo, não se comporta como cabelo ondulado, muito menos liso. Cada pessoa tem o seu próprio cabelo. Quando a gente vem aqui na internet é um lugar muito interessante para aprender, mas ao mesmo tempo perigoso quando a gente abre espaço para que outras ideias que não tem nada a ver com a nossa vida nos invadam. Por exemplo, determinados produtos que a gente não precisa usar, a gente vai lá e compra porque acha que precisa. Tem que conhecer a natureza do seu cabelo. De repente, o seu cabelo não precisa de tudo isso, né? E às vezes ele precisa, sim, de algo a mais que a outra pessoa não precisa e tá tudo bem. Então, é realmente se entender. É sobre você e o seu cabelo, não sobre o que a outra pessoa diz que é melhor pra você. Eu tô passando por esse processo, já são muitos anos de experiência, mas a cada dia, né, aprendendo mais e mais com a experiência mesmo. Claro que às vezes a gente passa por um processo que a gente não gosta tanto, um corte de cabelo que não deu certo, um produto que foi péssimo pro nosso cabelo. Mas o ideal é você ir voltando para o que você sabe que dá certo. Que aí você vai retomando, né, ou vai caindo de novo no prumo e vai se reorganizando para testar outras coisas, mas com uma maior segurança. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.